A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. A palavra imagem em hebraico, ela vem de um termo que chama Beltsalmeno, que vem de uma raiz hebraica que é tselem, que significa sombra. Dentro desse primeiro parâmetro, dentro dessa primeira palavra, nós precisamos entender que quando Deus cria o homem à sua imagem, Deus cria o homem para ser a sua sombra. A sombra, todos sabem que ela só existe na presença de luz. Não existe sombra na escuridão. Onde há um blackout, não existe sombra. Mas quando existe um fecho de luz, um raio de luz projetando um objeto, do outro lado aparece a sombra. Ou seja, nós temos a função, ou nós fomos criados para nós sermos a projeção de Deus nessa terra. Para nós sermos a manifestação de Deus nessa terra. Onde nós estamos, Deus também aí está, porque Deus nos fez para sermos a sua sombra, para nós manifestarmos a sua presença. A outra palavra é semelhança. Semelhança vem de um termo hebraico chamado damut, que significa virtude. É tudo aquilo que nós manifestamos através de atos, de palavras, de ações, que Deus está alcançando alguma pessoa. Por exemplo, Deus não pode abraçar alguém, porque Deus é energia, Deus é metafísico, Deus é espírito. E espírito não pode transmitir calor humano para outro indivíduo, para outro ser humano. Por isso, Deus nos colocou neste mundo para que nós manifestemos amor, para que nós manifestemos compaixão, graça, bondade, misericórdia, longanimidade, temperança, mansidão para todos os outros seres humanos. É a única maneira que tem de Deus manifestar compaixão ao ser humano, é usando um outro ser humano, é usando o seu próximo, é usando você para fazer aquilo com alguém. Ou seja, nós temos a função essencial, original, na matriz, de nós manifestarmos Deus onde quer que nós estejamos, onde quer que nós habitualmente estamos linkados, conectados, estabelecidos. O que acontece com o decorrer do tempo e o que acontece com o desenvolvimento da vida é que nós não conhecemos as nossas qualificações primárias, nós não conhecemos o motivo real da criação de Deus para nós e em nós, e nós criamos uma estrutura, uma característica, talvez aí de personalidade, temperamento, algumas questões que foram estabelecidas pelos nossos pais, algumas coisas que foram estabelecidas pelo âmbito familiar que nós crescemos, ou no contexto social que nós desenvolvemos a nossa vida. E por isso nós perdemos o real sentido da nossa criação, ou daquilo que nós fomos criados para ser. Ninguém neste mundo foi criado por acidente, ou foi feito por acidente, ok? Você pode ter sido um acidente para o teu pai e para a tua mãe, que eles não haviam projetado a concepção da sua vida. Qualquer um de nós podemos ter nascido dentro de um cenário complicado. Porém, se nós nascemos, se nós temos o fôlego de vida, se nós existimos, é porque antes de tudo isso nós somos gerados em Deus. Deus nos projetou neste tempo para que nós possamos ser relevantes na sociedade no momento em que nós estamos existindo. Nós precisamos deixar uma marca de Deus na humanidade, porque nós podemos ter sido acidente para alguém, só que nós não fomos acidentes para Deus. Uma das coisas extraordinárias dentro desse aspecto da imagem de Deus ou da sombra de Deus é que a sombra de Deus não é escassa. A projeção de luz do universo celestial é uma projeção de luz em abundância. E dentro desse aspecto de abundância, nós precisamos trazer também o oposto, que é a escassez. Deus não nos colocou neste mundo e Deus não tem pacto com a escassez. Por quê? Porque Deus, em toda a sua palavra, em toda a história, sempre está relacionado à abundância, ao ato de transbordar, ao ato de multiplicar, ok? E dentro de abundância nós temos também o conceito prosperidade, que muitas pessoas entendem de forma muito pífia, muito medíocre, o termo prosperidade, porque elas acham que prosperidade é ter muito. Você pode ter muita coisa, você pode ser muito rico e ainda assim não ser próspero, ok? E você pode não ser próspero e você ter muita riqueza, né? Talvez pode ser muito confuso, mas eu vou te explicar, ok? Ter riqueza é você ter muita coisa, porém você não transbordar o que você tem. É você reter para você e você vai estabelecer uma outra questão que é chamada de egoísmo, pragmatismo. Você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo.
Você acha que o mundo gira em torno só do que você tem, que todas as pessoas têm que dar para você e você não transborda para ninguém. Você é detentor de tudo, mas você não multiplica aquilo para outras pessoas. O termo prosperidade é o ato de gerar, de multiplicar, de transbordar, ok? Nós temos duas expressões, duas situações ou duas áreas geográficas em Israel que descrevem muito bem isso. Uma é chamado de Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele recebe as águas do Monte Hermon e ele transborda. E ele tem vários braços que ele joga aquela água para fora. É um mar rico em vida, é um mar que multiplica, é um mar que tem muito mato, muita vida marinha. Só que aquele mesmo mar que transborda, ele jorra também, um dos seus braços desce num lugar chamado, ao sul de Israel, de Mar Morto. Ele é mar morto justamente porque ele recebe tudo, mas ele não transborda para ninguém. E aí o alto índice de sal daquela água faz aquela água não produzir nenhuma vida e por isso ele é considerado morto. Ele tem uma grande porção de água, só que ele não tem vida, ele não transborda, ele não multiplica, ele não gera para outros lugares, ele retém tudo que ele tem. Então o grande aspecto de Deus para todos nós é justamente isso. Tem muitas pessoas, como diz vários filósofos, que a única coisa que elas têm na vida é riqueza. Por quê? Elas vivem uma vida deprimida, elas vivem uma vida egoísta, elas vivem uma vida pragmática, solitária, porque elas acham que as grandes aglomerações que elas são capazes de fazer por causa do dinheiro é suficiente para satisfazer uma necessidade essencial do ser humano, que é o simples fato de você existir, de ter plenitude. A plenitude é você se sentir completo, é você se sentir satisfeito, é você se sentir realizado. Ok? E quando as pessoas reúnem festas, compram coisas, grandes posses, por elas terem muito dinheiro, elas acabam também abarcando a elas, dentro desse conceito, muitos parasitas. Ou seja, pessoas que estão com elas pelo que elas podem projetar, pelo que elas podem dar, naquela ocasião pontualmente. Porém, quando essas pessoas saem dessas grandes festas, dessas grandes baladas, dessas grandes multiplicações de banquete, de bebidas e de orgias e de N coisas possíveis, elas vão para suas casas e elas encontram o real sentido da sua vida, que é uma vida solitária, que é uma vida dentro de uma escassez emocional. Elas não têm uma vida plena, elas não têm uma vida realizada, elas não têm uma vida completa. Elas vivem constantemente tentando satisfazer este vazio da sua alma, buscando prazeres justamente nas drogas, na prostituição, sendo rodeado por pessoas interesseiras, parasitas, que estão com ela só pelo que elas podem dar e não estão com ela pela qualidade de vida que elas têm ou pela felicidade nelas que transborda. Dentro desse aspecto, nós precisamos entender que Deus nos chamou para que nós possamos ser plenos. Plenos é prosperidade. Pleno é você ser feliz com tudo que você tem. Pleno é você estar contente, satisfeito. É você transbordar alegria, harmonia, generosidade. Não existe possibilidade de uma pessoa ser próspera e ela querer só para si. Não existe a possibilidade de uma pessoa ser próspera e ela ser egoísta. A prosperidade ela está linkada com generosidade. E generosidade é você transbordar na vida do outro. É você ser filântropo. É você ser ajudador. É você contribuir. É você multiplicar isso abençoando outras pessoas, gerando vida em outras pessoas, gerando harmonia, gerando bem-estar, gerando satisfação. Então, dentro desse aspecto, o que Deus criou nós para sermos é sermos pleno. A pessoa contrário de plenitude é aquela pessoa escassa. O que é a escassez? A escassez não é simplesmente não ter. A escassez é justamente o ato da pessoa não estar feliz com o estágio que ela está, mas também pelo medo de perder. Tem muitas pessoas que ela não tem muita coisa, mas ela não faz nada porque ela tem medo de perder o que ela tem. Ela tem medo de perder energia, ela tem medo de perder o pouco que ela tem. E eu quero aqui trazer uma alusão para que você possa entender que foi o mesmo fato que eu usei na live. Por exemplo, talvez você conheça alguma pessoa, você tem sido alguma pessoa que quando vai a uma festa, por exemplo, de aniversário, ou de casamento, ou algum local onde tem comida, você não vê a hora das pessoas liberarem a comida e você já logo enche o prato, ou você conhece alguém que vai lá, enche o prato de docinho, de bolo e leva para a mesa, sem ter necessidade de levar aquela quantidade para a mesa. A pessoa faz isso porque na cabeça dela, no inconsciente dela, ela está pensando que não vai dar para todo mundo e ela vai ficar sem.
Ou seja, ela não está ali por causa da confraternização, ela não está ali por causa do ambiente, ela não está ali por causa do fator social, ela está ali com medo de não comer o suficiente, ou de não ter o suficiente, ou de acabar e faltar para ela. Então esse aspecto de escassez, isso abarca todas as áreas da vida. Tem muitas pessoas que não se arriscam, não evoluem, não crescem, porque elas estão constantemente com medo de perder. E o medo de perder faz com que elas não multipliquem. O medo de perder faz com que elas não se arrisquem em algumas coisas da vida para que elas possam galgar coisas ou novidades ou coisas extraordinárias da sua própria existência. Então, dentro desse aspecto, você precisa entender se você é escasso ou se você é abundante. A pessoa que é abundante, ela não tem medo de perder. Ela quer multiplicar, ela quer gerar. Por exemplo, se uma pessoa está numa festa dessa e a pessoa tem a mente de abundância, ou ela tem a crença de abundância, mesmo se acabar o alimento, ela sabe que ela pode comprar de novo, ela pode comprar mais, ela pode alcançar aquilo em outro local. Ela entende que naquele ambiente o que vale mais é o networking, o que vale mais é a conexão entre pessoas e não a comida. A comida é um meio e não um fim daquela reunião. O que poucas pessoas entendem, e para o escasso, na verdade a comida é o fim. O ambiente pouco importa, a convivência pouco importa, as pessoas, a harmonia entre as pessoas pouco importa, porque ela está preocupada em não perder aquela oportunidade. Uma outra ocasião que nós vemos isso muito também são nos aeroportos. Os aeroportos é uma coisa extraordinária, onde você vê a mente de escassez e a mente de abundância. Quantas vezes aqui as pessoas que já viajaram e que têm frequência em viajar, vê que às vezes a companhia aérea informa assim, olha, permaneça sentado no seu lugar, não precisa aglomerar, não precisa fazer fila, porque o seu voo ainda não está preparado. E o que acontece? Imediatamente vai muitas pessoas e fica na porta da companhia aérea, faz uma fila gigantesca e às vezes fica meia hora, 40 minutos, até uma hora ou até mais, esperando na fila, mesmo sabendo que o seu voo não está pronto. O que está gerando na cabeça dessas pessoas? Que ela está na escassez, ela está no medo de perder o seu lugar. Só que se você comprou passagem aérea, se aquele voo é o seu, não importa se você é o primeiro da fila ou se você é o último, a sua vaga no voo está garantida. Por quê? Dentro desse aspecto, você precisa entender que não adianta você ficar ali parado horas na fila, esperando alguma coisa acontecer, porque o seu momento vai chegar. Dentro da mente de escassez, as pessoas estão com medo de perder constantemente e por isso elas não geram nada. Elas não têm plenitude, elas não têm abundância, elas não têm alegria, a vida delas parece não ter sentido, porque elas estão num constante retrocesso. Dentro da mente de escassez, esse sentimento gera distúrbio em outras áreas da vida. Uma pessoa que é escassez numa área acaba linkando e fazendo com que isso se conecte a todas as outras áreas da vida e por isso que isso gera um distúrbio emocional, espiritual, físico, químico no próprio organismo. Os hormônios dessa pessoa acabam sendo atingidos por essa escassez, porque isso é um estado emocional e de espírito que influencia muito dentro desse fator psicológico. Então, quando Deus cria você, Deus não cria você para poder ficar com mesquinhez. Deus não cria ou não criou você para poder ficar com medo constante. O medo é o maior matador de sonhos que existe, porque o medo te impossibilita de tentar. Os desafios estão aí ou foram criados para justamente você se aperfeiçoar. Quando você não se aperfeiçoa por causa do medo, você fica estagnado. Essa estagnação gera uma procrastinação. A procrastinação nada mais nada menos do que deixar para depois a resolução de um problema que você deve fazer hoje porque você tem medo do resultado. E dentro desses fatores que nós estamos falando até este momento, existe um fator psicológico que é chamado de egoísmo. Egoísmo, por exemplo, é quando uma pessoa se anula completamente para poder fazer só o que o outro quer. Talvez você, no decorrer da sua vida, não percebeu, porque foi sutilmente que as pessoas foram demandando você a fazer o que elas queriam. E por isso você criou um gatilho emocional, um gatilho mental, onde você foi se anulando. A sua vontade não tem valor, o seu querer não tem valor, o seu bem-estar não tem valor, porque você sempre se anula para satisfazer o outro. Você sempre se anula para satisfazer o desejo de alguém, a vontade de alguém, o querer de alguém, e você acaba se tornando uma pessoa amargurada, infeliz, e você acha que essa essência de fazer para o outro está a felicidade. Só que quando você olha para você mesmo, você se encontra
dentro de um aspecto depressivo, triste, angustiado, porque você não é realizado. Você não se sente realizável nessa vida porque você sempre se anulou para poder agradar o teu pai, a tua mãe, o teu relacionamento amoroso. Você nunca teve a sua presença reconhecida e avaliada com as suas qualidades, com as suas virtudes. Você sempre se manteve longe do protagonismo porque você achou em algum momento, alguém te ensinou em algum momento, protagonismo seria prejudicial e que você não merecia essas virtudes ou essas qualidades ou essa relevância. Dentro desse aspecto todo, uma das coisas interessantes para nós entendermos é que quando Deus cria você a sua imagem, a sua semelhança, Deus não cria você para poder ficar à mercê ou se tornar parasita de alguém. Deus não colocou você neste mundo para você poder sequer ser o esteio de uma pessoa para que ela pudesse crescer em cima de você e você se anular sempre. Quando Deus cria você a sua sombra, a única possibilidade que você tem de executar coisas extraordinárias nessa vida é você entender que Deus criou você dentro de uma característica essencial, fundamental, para que você seja pleno. Êxodo 31, lá no livro de Êxodo, capítulo 31, diz que Deus escolheu um homem chamado Bezalel. Bezalel tem o mesmo termo em hebraico, que é sombra de Deus. Esse Bezalel foi escolhido pelo Senhor para poder criar as preciosidades do tabernáculo, que foi o primeiro ambiente que Deus estabeleceu para falar diretamente com o povo quando ele estava no deserto. Uma das coisas interessantes é que Bezalel, ele recebeu um download do céu, ele fez o download das coisas que existiam no mundo celestial para trazer a materialização daquelas coisas preciosas para o tabernáculo. Por isso que Deus escolheu logo Bezalel. Por isso que Deus escolheu logo um homem que tem a característica de ser a sua sombra nessa terra. O que você precisa entender é que as grandes magnitudes do céu podem ser feitos downloads pelos homens na terra. Quando você está conectado com Deus, você reconhece e sabe essencialmente qual é a sua identidade, o que Deus criou você para ser, o que Deus estabeleceu neste mundo para ser. Deus colocou você neste mundo para poder ser relevante, para poder ser atuante, para poder ser protagonista da sua história, para você poder ser uma pessoa próspera, para você poder ser uma pessoa plena, para você poder ser uma pessoa que transborda, para você poder ser feliz efetivamente. Alegria e tristeza, ela não está linkada essencialmente em felicidade. Felicidade é a raiz de tudo. Felicidade é um ato de ser. Você é feliz. Alegria e tristeza é transitório. Você pode ser feliz e ainda assim ter momentos de tristeza. Mas isso não é um estilo de vida. Ser triste ou estar triste, essa é a grande questão. Existe também a pessoa infeliz, que ela pode sorrir por uma piada, ela pode sorrir por um filme que ela viu, ela pode sorrir por uma situação momentânea, mas ela vai estar constantemente enclausurada dentro da sua infelicidade da vida. Essa infelicidade está justamente linkada pelo desconhecimento da sua identidade, pelo desconhecimento das suas virtudes, dos seus valores. E muitas das vezes, quase 98% das vezes, essa infelicidade está relacionada àquilo que as pessoas fizeram você acreditar, ok? Você criou dentro de um âmbito familiar que talvez os seus pais erroneamente, porque eles tinham também vício emocional, que o problema não está propriamente neles, eles se tornaram vítimas de outras vítimas, eles foram criados dentro desse aspecto e eles fizeram você entender que você também não poderia ser relevante por causa da sua condução financeira, por causa do seu status momentâneo naquele tempo. E eles disseram, você está sonhando demais, você é um sonhador, você está pensando muito alto, olha a nossa família, olha o estágio da nossa casa, da nossa geração, ninguém nunca foi relevante, ninguém nunca teve tanta riqueza, e você acabou acreditando efetivamente que você não poderia ser ninguém na vida. Ok? Uma das coisas mais perigosas que pode existir é quando você acredita que a opinião do outro é a verdade sobre você. O maior perigo está morando justamente aí. Se liga. A opinião do outro é simplesmente a opinião do outro. A maneira com que ele te vê não define quem você é. 95% das nossas ações são inconscientes. Essas manifestações inconscientes se dão justamente porque você acredita na opinião alheia. Você já parou para analisar que muitas pessoas que professam a fé cristã, ou pessoas que são muito crédulas, ou acreditam em coisas espirituais, essas pessoas elas são muito mais tendenciosas a acreditar no lado mal da vida, ou no lado mal do espiritual, do que nas coisas boas. Quer ver uma coisa, uma relevância?
Tem muitas pessoas quando falam assim, olha, fulano de tal fez uma obra de bruxaria para você, ou fez alguma coisa para você. As pessoas perdem o sono, as pessoas pedem oração, as pessoas estão buscando porque elas estão com medo de que alguém fez alguma coisa má para ela. Só que nós temos inúmeras promessas de Deus, uma abundância de promessas de Deus, dizendo que nós vamos ter uma vida abençoada, que nós vamos ter uma vida próspera, que o Senhor está conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, Ele vai nos dar o local por herança, onde nós colocamos a nossa mão haverá multiplicação, que nós somos a essência de Deus na terra. Nós anulamos tudo aquilo que efetivamente nós somos para acreditar naquilo que fizeram contra nós. A promessa de Deus, ela é rica e abundante. Só que nós anulamos a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus fala ao nosso respeito, e nós acreditamos naquilo que as pessoas estão fazendo de mal contra a nossa vida. Só que, na verdade, o que a pessoa está fazendo de mal, ela não pode nos atingir se nós não dermos legalidade para isso. O primeiro ponto que você tem que entender é que as coisas somente acontecerão na sua vida quando você acreditar e quando você permitir. Você só vai ser uma pessoa abusada se você permitir o seu agressor reinar na sua vida. Como assim, Márcio? Você pode ter passado por um processo de abuso ou de agressão, mas você ter desenvolvido a sua vida, perdoado e tocado a sua vida adiante, e você ser uma pessoa próspera. Como pode também você ficar se martirizando, se culpando pela agressividade ou pelo abuso, e você ficar a vida inteira uma vida deprimida, sobrecarregada emocionalmente, porque você carrega todos os dias aquele agressor, ainda que ele não exista mais. A falta de perdão faz com que você carregue um defunto nas suas costas todos os dias. A falta de amor consigo mesmo faz com que você não perdoe ninguém. E uma das coisas mais extraordinárias que o contexto espiritual, a própria Bíblia tem nos ensinar, é quando Jesus vai falar em Mateus capítulo 6 a respeito do perdão. Nós precisamos perdoar a pessoa. Ninguém acorda um dia pela manhã e fala assim, nossa, que prazer maravilhoso, que desejo incrível que eu tenho de perdoar as pessoas. Não. O perdão é uma atitude. Você vai lá e perdoa, ainda que naquele momento você esteja sentindo dor. Só que o perdão é libertador. O perdão, ele está muito mais atrelado a você do que ao outro. O perdão libera a sua alma. O perdão, ele libera o seu coração de sofrer com aquela amargura, com aquele dano, com aquele abuso, com aquela agressão a vida inteira. Ou seja, você está tirando as cadeias que te prendem de crescer. Você está desamarrando a sua vida, você está desatando os seus sonhos, que não têm prosperado, que não têm desenvolvido por falta de perdão. O perdão, ele é algo que você precisa fazer emergencialmente. Você pode perdoar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, qualquer pessoa que seja, que tenha te agredido de alguma forma, que tenha abusado você de qualquer forma, porque você precisa se libertar, porque você precisa viver uma vida excelente, você precisa viver uma vida extraordinária. O perdão é o ato de você manifestar uma libertação da sua própria existência. É você entender que Deus colocou neste mundo, que Deus te colocou neste mundo para você poder ser impactante, para você ser transformador. E antes de ser transformador, você precisa ser transformado. Você precisa entender que Deus não criou você com defeito. Deus não criou você com ato falho. Deus criou você de uma forma incrível. E Deus colocou você dentro de um cenário imperfeito para que através da sabedoria que Ele implantou você venha aperfeiçoar o ambiente que você está. Como assim, Márcio? A Bíblia diz, lá nos primeiros versículos de Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Um dos fatores judaicos do Talmud é que esse fator sem forma e vazia é justamente Deus colocar dentro desse fator sem forma e vazia o ser humano, com a sua habilidade de trazer forma e trazer luz a todas as coisas. É o ato de fazer um download do céu e você ir aperfeiçoando este mundo através das virtudes que tem dentro de você. Quando você não faz nada relevante, você está anulando a sua identidade. Você está anulando o seu princípio. Você está anulando os valores que Deus empregou dentro da sua vida. Não existe ninguém que está neste mundo por acaso. Não existe qualquer indivíduo que está aqui por acidente. Você precisa executar a sua missão, a sua tarefa, o seu valor, a sua qualidade. Você precisa manifestar ao mundo o que você foi chamado para poder executar. Você precisa manifestar às pessoas aquilo que Deus quer manifestar através de você, que é o ato de perdoar, que é o ato de amar, que é o ato de ajudar, que é o ato de socorrer. Você só vai conseguir fazer isso quando você tiver conhecimento real da sua identidade, dos seus valores, das suas virtudes e das suas qualificações. Por isso,
Nós precisamos que você entenda, nós desejamos que você entenda. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma vida real de encontro com a sua identidade, com aquilo que Deus designou que você seja, para que você tenha uma mente próspera e abundante, para que você seja uma pessoa relevante e uma pessoa realizada. Quer ver uma das coisas extraordinárias? Uma outra história bíblica chama a respeito de Jó. Jó era um camarada que era muito próspero no Oriente. Ele era um cara riquíssimo. Ele tinha uma família estruturada, ele tinha uma riqueza extraordinária, ele era um cara abundante. Só que aconteceu um dia que veio várias fatalidades na sua vida, ele perdeu os filhos, ele perdeu a riqueza, a saúde que ele tinha se deu lugar à enfermidade. E até que chegou ao ponto que ele começou a dizer que mesmo naquela circunstância, ele continuaria engrandecendo ao Senhor e ele continuaria apresentando a Deus a sua própria vida, a sua própria existência. E ele disse: se nesse corpo eu não sei, mas eu sei que os meus ossos verão ao Senhor. Porque aquele que fez a promessa, ele vai zelar ela até o fim. E quando ele diz lá no capítulo 42, versículo 5, ele dá uma das histórias uma das expressões mais maravilhosas da sua vida como um todo, que ele diz: Senhor, eu bem sei que o Senhor tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu apenas de ouvido tinha ouvido falar de ti, só que agora os meus olhos te veem. Quando que ele teve a percepção disso? Porque diante de um processo de autoconhecimento e também de apresentação a Deus da sua própria causa como justiça, ele teve a oportunidade de ter um diálogo com o próprio Deus. A partir do capítulo 38, Deus se apresenta para ele de uma maneira incrível. E ele começa a conhecer Deus quando Deus fala para ele basicamente assim: Jó, onde estava você quando eu criei o mais profundo do oceano e com ele eu medi o palmo das minhas mãos? Onde estava você quando eu coloquei todas as estrelas do universo e a cada uma eu chamei pelo seu nome? Deus foi se apresentando para Jó com uma preciosidade incrível. E aí Jó chega no capítulo 42 e fala que ele somente havia ouvido falar de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você só ouve falar dele. Você nunca teve relacionamento com ele. Você aprendeu de Deus através da religião. Você aprendeu de Deus através de livros. Você aprendeu de Deus através de pessoas, mas você nunca se relacionou com Deus. É por isso que você está constantemente frustrado. É por isso que você está constantemente decepcionado. Decepcionado com um padre, decepcionado com um pastor, decepcionado com um rabino, decepcionado com um imã, decepcionado com quem quer que seja. Você se decepciona com pessoas porque você esquece que elas são humanas como você. Você se decepciona com pessoas porque você acreditou no que elas falaram. Só que você nunca teve a liberdade de escolha por si só, de você conhecer Deus de verdade. Quando você conhece Deus de verdade, você não mede a sua fé e o seu comprometimento com Deus por causa da atitude dos outros, da vida dos outros. E isso é muito importante. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de escassez, uma vida pobre, uma vida medíocre, uma vida fracassada, porque elas acreditaram no líder religioso que tinha os seus vícios emocionais, que impregnou na mente daquela pessoa que Deus tinha pavor a rico, que os ricos não herdarão o reino dos céus. Então as pessoas viveram uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida de mendigação. Por quê? Porque ela acreditou num líder religioso que estava se enriquecendo às custas dela. E ela vivendo uma vida pobre. Enquanto as pessoas estavam tendo luxúria, elas estavam tendo uma vida medíocre, uma vida ali fracassada, uma vida miserável. Quando você acredita nisso, não é o projeto de Deus para você. Não é o que a Bíblia diz a seu respeito. Mas é o que alguém que se diz servo de Deus ou portador da palavra de Deus ensinou para você. Só que isso é errado. Isso é uma enganação. Isso é a maior mentira, a maior falácia que se pode inventar. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro, ou seja, aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa que ela quer o dinheiro a todo e qualquer custo, ela não mede esforço para poder passar a perna em ninguém, para poder ser uma pessoa fraudulenta, para poder ser uma pessoa mercenária, para poder ser uma pessoa atroz. Ela faz por todos os meios, de qualquer maneira, para poder ter de riqueza. Quando você coloca o seu amor nisso, você se torna uma pessoa egoísta. Essa pessoa, ela não tem parte com Deus. Existem inúmeras histórias na Bíblia de homens prósperos, de homens extraordinariamente ricos e prósperos. Salomão, Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Nós temos inúmeros
profetas, homens de Deus na Bíblia, que foram e tiveram uma vida relevante e próspera. Só que quando um líder religioso ensinou para você que a riqueza era uma abominação para Deus, você acreditou nisso. E aí você escolheu viver uma vida pobre. Uma vida que você acorda todos os dias depressivo, porque o teu filho pede um pão para comer e você não tem dinheiro para dar ou para comprar para ele. Você não tem direito de você dormir numa cama digna. Você entra na sua casa e a sua casa está toda montada de qualquer maneira. Você pega lixo. Você pega o que sobeja o outro e você coloca dentro da tua casa. E você acredita que você está sendo servo de Deus tendo uma vida dessa. Na verdade, isso é uma crença. Eu não estou dizendo que Deus não está naquelas pessoas pobres. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que quando você acredita que aquele estágio ali é o único estágio a qual Deus abençoa, você está errado. Você foi colocado neste mundo para ser relevante. E a única maneira que você tem de ser relevante é conhecendo quem você é em Deus. É você multiplicando para os outros. Eu vou te contar uma história rapidinho. Existia uma mulher muito rica. Só que ela não era próspera. Ela era rica. Ok? Morava numa grande mansão. E do lado da casa dela, existia uma mulher muito humilde. Porém, essa mulher transbordava uma alegria, uma autoestima, um valor extraordinário. Um dia essa mulher muito rica, incomodada, porque ela acordava todos os dias pela manhã reclamando da vida, reclamando do dia, só falando palavras agressivas para os seus mordomos, ela vendo aquela mulher humilde, simples, morando numa casa pobre, alegre, feliz, ela ficou tão aflita que ela chamou um dos seus mordomos e entregou para eles um cesto cheio de frutas podres e mandou entregar para aquela mulher, que acordava todo dia cantando, sorrindo e dando bom dia para o sol, bom dia para Deus, cantando louvores, exaltando, esbanjando alegria. Aquele mordomo constrangido, mas ele foi mandado, ele foi lá na porta daquela mulher e entregou para ela aquele cestinho com frutas podres. Aquela mulher, quando recebeu aquele cestinho, ela falou com aquele rapaz: espera aqui por favor, moço. Ela foi dentro da sua casa, abriu a lixeira, jogou aquelas frutas podres na lixeira, pegou no cesto dela um monte de fruta boa, entregou para aquele homem e falou assim: vai lá e entrega para sua patroa. Ele falou assim: mas agora eu fiquei confuso. Ela mandou para a senhora um monte de fruta podre e a senhora manda para ela fruta boa? Aquela senhora falou para ele assim: olha, moço, todo mundo ou qualquer pessoa somente pode dar aquilo que tem. Ela só pode dar fruta podre porque é o que ela tem. Mas eu tenho vivido uma vida abençoada e eu posso dar ela fruta boa porque é o que eu transbordo. Dentro dessa vida, você só pode dar aquilo que você tem. Se você tem alegria, você vai transbordar alegria. E dentro desse processo como um todo, eu quero chamar a sua atenção para uma das coisas mais extraordinárias dentro do que nós estamos falando. Sobre o fato de você se anular. O fato de você se anular para poder satisfazer o outro. O egoísmo, que é um sentimento psicológico, ele faz você não transbordar. Você não manifesta aquilo que você é, porque você se vê despreparado por isso, porque alguém fez você acreditar que você não tinha capacidade. Quer ver uma coisa? Deus fez você para ser um mar, ok? Com muita água. Abundância de água. Só que em algum momento, alguém te colocou dentro de um invólucro, dentro de um recipiente. E você aceitou sair de um mar e se tornar uma garrafa de água. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Deus criou você, a identidade principal de Deus para você é ser um oceano que transborda, que tem vida, que tem abundância, que tem a plenitude. Só que você se colocou dentro de um invólucro. Você foi encapsulado. E você perdeu a sua identidade e se tornou apenas uma garrafa de água. Qual é a garrafa de água que você está inserida? Você se adaptou à realidade dos outros em qual momento da sua vida? Quando você olha no espelho, você se sente uma pessoa plena e realizada? Ou você se sente uma pessoa parte de alguém? Extensão de alguém? Existe um fator psicológico que é chamado codependência.
Na psicologia, a codependência é tratado quando você se torna dependente de uma outra pessoa que é dependente. Como assim, Márcio? Você se torna codependente dela no aspecto de que aquela pessoa tem um vício, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele físico ou seja ele químico. Aquela pessoa tem um vício e a maneira que ela tem de poder tornar você dependente dela é quando ela começa a passar pelo processo da vitimização. Ela se vitimiza diante de você constantemente. E aí você se acha na responsabilidade de ficar ali a vida inteira sofrendo, sendo humilhado, sendo maltratado por aquela pessoa, porque ela se vitimizou tanto para você, te manipulou emocionalmente, que você se tornou codependente dela. Você não tem os vícios dela, mas você acaba se tornando codependente do vício que ela tem, porque ela conseguiu entrar na tua cabeça, manipular você e você fica a tua vida refém daquela pessoa. Talvez você tenha no seu entorno familiar, ou você tenha conhecido alguma vez na vida, ou você seja uma pessoa assim. Uma pessoa negativa. Uma pessoa que todos os momentos ela só tem negativismo. Ela não tem em momento algum palavras de otimismo, de sonho, de ousadia, de extraordinário. Ela só tem negativismo. Vê defeito em tudo, problema em tudo. A palavra que sai da boca dela é só ódio, é só bilis, é só raiva, é só confusão. Todo momento que ela se achega perto de pessoas é para poder fazer fofoca de alguém, é para poder falar mal de alguém, é para julgar alguém. E aí você se torna amigo dessa pessoa, ou você é familiar dessa pessoa, ou você é filho dessa pessoa, ou você é mãe ou pai dessa pessoa, ou irmão dessa pessoa. Ou você é, e você tem pessoas que você manipula emocionalmente, e você só tem ódio no seu coração. Ei, se liga! Deus não criou você para poder ser uma pessoa negativista, uma pessoa mesquinha que só vê problema nas coisas. Deus criou você com uma mente evolutiva para você poder trazer luz aonde você está. É para você ser portador de Deus. Não é para você poder matar os sonhos de ninguém, mas é para você poder trazer clareza para o sonho das pessoas. Existe uma máxima que pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas realizadas realizam pessoas. Pessoas prósperas prosperam pessoas. Pessoas escassas empobrece outras pessoas. Quem é você? Você tem matado o sonho de alguém? Você tem frustrado o sonho de alguém? Ou você tem sido uma pessoa otimista, vencedora, triunfante? Se liga, para de pedir opinião se você não é. Para de pedir opinião a pessoas que não têm sucesso, a pessoas que não têm desenvolvimento. Como que você vai pedir conselho de saúde a uma pessoa sedentária? Como que você vai pedir conselho se você vai abrir uma empresa, se você vai se projetar mediaticamente na rede social, na mídia social, com conteúdos relevantes para mudar a vida de alguém, para pessoas que não têm sucesso nessa área? Como que você vai procurar conselho com uma pessoa que é fracassada? Você tem que procurar mentores que são relevantes, mentores que têm história de sucesso, mentores que se desenvolveram em alguma área da vida. Você precisa ouvir e acreditar em palavras de pessoas que são realizadas, que são plenas, que são abundantes, que são extraordinárias. Você nunca vai ouvir uma pessoa próspera dizendo para você que você não é capaz. Mas você vai ouvir constantemente pessoas fracassadas que você não é capaz. Por quê? Porque elas não são capazes de dar um passo. E aí você se espelha nessas pessoas para você poder trilhar a sua própria existência. A sua vida, ela é muito mais relevante do que isso. Você é a média de 5 pessoas que você convive. Se você convive com 5 pessoas que são negativistas, você será o 6º negativista. Se você convive com 5 pessoas pobres, medíocres, você também vai ser pobre e medíocre. Se você convive com 5 pessoas que têm mente de escassez, você será a 6ª pessoa com a mente de escassez. Se você vive com 5 pessoas frustradas, envergonhadas, mesquinhas, você também vai ser frustrado. Agora, se você caminha com pessoas prósperas, você vai ser próspero. Se você caminha com pessoas felizes, você será feliz. Se você caminha com pessoas realizadas, você será realizado. Águia não anda com galinha.
Galinha está acostumada a só comer aquilo que está ali no chão. Águia está sempre voando em lugares altos. O ninho da galinha é em lugar baixo. O ninho das águias é no lugar alto. Águia tem uma visão longa. Ela consegue detectar um animal andando, ela consegue detectar um peixe numa água. E ela dá um voo rasante, objetivo, focada. A galinha tem a sua visão limitada. A águia consegue voar a quilômetros por hora. A galinha não consegue voar poucos metros, porque ela não tem habilidade para isso. Você está andando com águia ou você está andando com galinha? Isso vai dizer qual será o seu destino. Eu não estou perguntando qual é a intenção do teu coração. Eu estou perguntando para você nesta tarde, nesse dia, com quem você está caminhando. Porque tem muitas pessoas, eu tenho um desejo de ser saudável. Mas o que você está fazendo para ter uma vida saudável? Você está tendo uma alimentação diferenciada? Você está executando atividades físicas? Você acorda cedo? Você tem relevância? Você tem produtividade? Como que você quer ter saúde se você não tem uma vida saudável? Se você procrastina? Se você inventa desculpa para tudo? E aí tem uma outra máxima. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada na vida. Porque sempre vai inventar uma desculpa para todas as coisas. A mudança acontece rápido, quando você quer efetivamente mudar. Mas quando você não quer mudar, você inventa desculpa. Tudo para você é aceitável. O que o outro faz é digno de julgamento, mas o que você faz, não, você tem uma desculpa. Para de ser assim. Deus fez você para poder perdoar, para poder pedir perdão quando você falha, para poder ajudar, para poder ser ajudado, para poder ser luz e não trevas. Deus fez você para ser abundante. A Bíblia diz, sede firmes e abundantes. Ser sempre superabundante. É trabalhar, é correr atrás do seu sonho, das suas metas, dos seus objetivos, sem se preocupar com o estágio atual. Na Bíblia tem um homem chamado José. José ele teve sonho de que ele seria relevante. Só que o processo da vida de José mostrou totalmente o contrário. Por causa da inveja, ele foi pego pelos irmãos e vendido como escravo. As pessoas que compraram José como escravo, chegou no Egito e vendeu José como escravo para um outro homem. José esteve naquele lugar, naquela casa, reinou naquela casa como escravo, mas ele foi o principal escravo daquele homem que tinha por título como Potifar no Egito. Por causa de uma inveja, por causa de uma ganância, a mulher de Potifar orquestrou e acusou José, caluniou José de algo que ele não tinha feito. José foi parado na cadeia. Só que lá na cadeia, ele foi o melhor que o carcereiro podia ter. Ele não deixava se abater. Ele não deixava ser frustrado por toda aquela circunstância. Até que chegou o dia em que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele dormiu uma noite na cadeia. Ele dormiu uma noite no presídio. E ele acordou no dia seguinte sentando no trono ao lado de Faraó. O estágio atual não define o seu futuro. Desde que você esteja focado. Desde que você esteja motivado e objetivado a executar alguma coisa. A circunstância do momento atual não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Mas para isso você precisa estar focado. Você precisa saber a sua identidade. Você precisa tirar essas máscaras que você colocou para poder se adaptar à sua família, se adaptar à sociedade, se adaptar ao seu professor que falou que você tinha que ter aquela mesma formatação ali a vida inteira. Eu não estou falando contra a educação, eu não estou falando contra a escola, porque eu amo ler, eu amo estudar, eu amo evoluir, eu amo crescer no conhecimento. Só que as pessoas tendem a ter uma vida fracassada e querer fracassar os outros, enfraquecer os outros. Dentro desse aspecto você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa desenvolver. Existe psicologicamente um negócio chamado efeito rubris. Efeito rubris é justamente aquilo que muitas pessoas têm de um ego extraordinário. Sabe, um egoísmo, uma arrogância, uma prepotência.
As pessoas querem mandar, elas querem determinar, elas querem ser autoritárias o tempo todo, elas não se quebrantam, elas não aprendem, elas não evoluem. Porque elas acabam desenvolvendo quase que alinhado a isso, narcisismo. O âmbito dela é mais excelente do que os outros. Ela tem uma supervalorização da sua imagem, da sua própria vida. E dentro desse aspecto, muitas pessoas acabam entrando num efeito dominó, num efeito cascata, porque aquilo vai desconstruindo várias coisas da vida. Ninguém consegue conviver perto de uma pessoa arrogante, de uma pessoa prepotente, de uma pessoa hiper vaidosa, de uma pessoa hiper maligna. Ninguém consegue conviver muito tempo se você não se adaptar a ela, a uma pessoa que é narcisista, a uma pessoa que tem a síndrome de Hubris, a uma pessoa autoritária, mandona, ignorante, estúpida, grosseira. E dentro desse fator como um todo, existe um outro fator psicológico que tem sido desenvolvido nos últimos tempos, que é o efeito Aladim. Como assim, Márcio? O que é efeito Aladim? Efeito Aladim é o medo de receber uma resposta e você acaba não pedindo as coisas. O fato de você não pedir nada, porque você tem medo da resposta das pessoas, faz com que você não busque ajuda, não busque socorro. Foi feito um desafio na Universidade Americana que pediram a algumas pessoas, quando estavam estudando esse efeito Aladim, e perguntaram para esses estudantes assim: quantas pessoas você pensa que você vai pedir ajuda se você precisa fazer uma ligação de emergência e que te atenderão? A cada 5 pessoas, quantos você acha que vão te emprestar o telefone? E aí aquelas pessoas estavam sendo ali estudadas e passando por aquela pesquisa, dizem, talvez uma de 5 pessoas vai se propor a ajudar. Outros disseram, eu praticamente nenhum. 5 pessoas, das 5 ninguém vai querer emprestar o celular para eu poder fazer uma ligação. Então os pesquisadores enviou essas pessoas para a rua, para contar suas histórias, para tentar convencer o outro que ele precisava fazer uma ligação. Quando retornaram para a sala de pesquisa, se surpreenderam com o resultado. De cada 5, 3 pessoas se voluntariavam para poder ofertar o telefone para que aquela pessoa executasse a ligação de emergência. E por que eu estou dizendo isso? O medo de você receber uma resposta, o medo de você pedir alguma coisa para alguém, achando que aquela pessoa vai ser grosseira, vai te tratar com negação, vai te dar o não, você acaba não pedindo nada. E aí quando você não pede, você não tem ajuda, você não tem socorro, você não tem amparo. E aí você começa a executar tudo sozinho, porque você tem vergonha de pedir ajuda, você tem medo de pedir ajuda. Então você precisa tirar essas máscaras emocionais, porque essas máscaras emocionais estão enclausurando a sua alma, estão enclausurando um bem precioso dentro de você. É a mesma coisa de você pegar um diamante preciosíssimo, precioso, de alto valor, e você colocar ele dentro de um invólucro feio, horrível, e você esconder esse diamante. O que adianta? Qual é o valor de um diamante escondido? É a mesma coisa de você ter uma luz. O que adianta você ter uma luz e você esconder ela debaixo de um monte de entulho, de lixo? Essa luz vai deixar de ser relevante para o exterior, porque você escondeu ela. Existe a máscara do sofredor. Aquela pessoa que está o tempo todo com aquele semblante de autocomiseração, de vitimização, de sofrimento. Você chega perto da pessoa, o tempo todo ela está se queixando. Ela está murmurando, ela está reclamando. Ai, tadinho de mim, coitado de mim. Ai, infeliz sou eu. Ai, quem me dera. Ai, porque eu sou pobre. Ah, porque eu não sei o quê. Sempre está com um sentimento e com um ar de sofrimento. Existe a máscara do Salvador. É aquela pessoa que anula a sua dor e a sua tristeza, o seu luto, a sua aflição. E ele quer sempre se mostrar forte, se mostrar salvador de todo mundo, que socorre todo mundo, que ajuda todo mundo. Você primeiro precisa se ajudar a si mesmo. Porque se você não tiver com abundância, como que você vai ajudar os outros? Se você não se autoajudar, como que você vai ajudar alguém? Como que você vai dar opinião na vida das pessoas se a sua vida é uma miséria, uma porcaria?
Como que você vai dar conselho para alguém ou ajudar alguma pessoa, por exemplo, falar da saúde de alguém se você tem uma saúde porca, miserável? Como que você vai dar conselho ou vai ajudar uma pessoa, ser o salvador de uma pessoa no âmbito financeiro, se você não tem nem para você? Como se você vai dar a sua força para alguém se você não tem capacidade de ajudar ninguém? Para de querer ser o super-herói dos outros. Seja o super-herói da sua própria vida. Seja aquela pessoa resistente, antifrágil, aquela pessoa otimista, vencedora, triunfante, focada, objetiva. Realiza primeiro. Foca primeiro no dar crescimento. Você pode pegar uma maçã ou uma laranja e você pode pegar ela e comer ela. Mas você pode também pegar as sementes dela e plantar. E aquilo vai dar uma árvore que vai produzir centenas, milhares de maçãs e de laranjas. Você precisa saber que você é uma semente que germina e prospera e multiplica. Você não é um alimento que vai apodrecer junto com os outros. Você não é um alimento que vai ser, que tem um tempo limitado, que vai ser consumido e vai acabar e acabou a sua função, não. Você é uma árvore frutífera e você ligado em Deus, você é uma árvore abundante. Porque a Bíblia diz no Salmo 1 que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que zelam pela sua lei, aqueles que meditam na sua palavra de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Se você está linkado em Deus, se você está plantado em Deus, você vai prosperar, você vai multiplicar. E toda árvore, ela não escolhe, ela não é egoísta. Uma árvore frutífera, ela produz frutos, é para alimentar os outros. Ela produz frutos não para si própria, porque ela não se alimenta daquele próprio fruto. Assim também é a nossa vida, assim é você, assim sou eu. Nós somos chamados em Deus para nós sermos uma árvore frutífera, para nós alimentarmos os outros, porque não tem como nós nos autoalimentarmos das nossas próprias virtudes. Nós precisamos iluminar a vida de alguém. Acende uma vela e oferece a alguém que vive na escuridão. Esbanja sorriso e alegria, ilumina a vida de uma pessoa com a sua felicidade. Se você encontra uma pessoa egoísta, que está ali se anulando, seja o protagonista e influencie aquela pessoa a ter uma vida relevante. Se você vê uma pessoa depressiva, seja a presença de Deus para levar alegria para ela, otimismo para ela, mas não chega lá com autocomiseração, não chega lá com vitimização. Tira a máscara da vitimização, tira a máscara do sofredor, tira a máscara do perdedor, tira a máscara do guerreiro. Você não está guerreando sempre. Não é vida ou morte constantemente. Tem pessoas que toda hora, como é que tá? Estamos aí guerreando. E aí, guerreiro? Estamos lutando. A pessoa está o tempo inteiro lutando. Olha só, você não tem que estar o tempo inteiro lutando, não. Se o teu machado não está amolado, amola ele. Dá o fio nele depois. Porque quando o teu machado estiver amolado e afiado, você vai gastar menos esforço físico para você poder cortar uma árvore. Agora, se você fizer com a ferramenta imprópria, você não terá o resultado no tempo que você espera. E você vai fracassar. Tira a máscara do engraçadinho. Como assim, Márcio? Você não é obrigado a estar feliz sempre, sorrindo sempre. Perdão, você não é obrigado a estar alegre sempre. Feliz sim, alegre não. Você não é obrigado a ser um engraçadinho no meio de todo mundo. Porque nós temos inúmeros casos de comediantes, não somente no Brasil como no mundo, que são comediantes da mídia, mas vivem uma vida depressiva dentro de casa. Nós estamos com enxurrada de pessoas que fazem os outros rir na rede social, mas quando elas desligam a câmera, elas despencam porque elas estão usando uma máscara de depressão, de tristeza, de infelicidade. Elas querem transmitir ao outro a alegria, mas elas vivem uma vida enclausurada na tristeza. Você não precisa usar essa máscara para sempre. Você não precisa usar máscara para poder ser aceito no seu âmbito social. Para de andar com galinha e seja águia. Rasga o invólucro
que eles te colocaram, que a sua família te colocou, que o teu relacionamento amoroso te colocou, e seja livre como o Senhor te fez livre, seja abundante como o Senhor te fez abundante, seja próspero como Deus te fez próspero, porque você foi feito nessa terra. E a sequência de Gênesis 1:26 é que o Senhor disse: e nós faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que governe sobre todas as coisas. Governe sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, governe sobre tudo. Você foi feito para governar sobre todas as coisas. Você não foi feito para ser capacho de alguém. Você não foi feito para ser a muleta de uma pessoa. Você não foi feito para poder ser uma árvore que está cheia de parasita o tempo todo, só sugando a sua proteína, a sua energia, a sua vida. Talvez você fale para mim assim: Márcio, parece que eu sou para-raio de gente problemática. É óbvio. Porque você é uma pessoa problemática, você vai ser um para-raio de pessoas problemáticas. Porque as pessoas só procuram você para fofocar. Por quê? Porque você ama a fofoca. Porque se você não gostasse de fofoca, as pessoas não te procurariam para falar mal de alguém. Você é a média das pessoas que você convive. Se os fofoqueiros te amam, é porque você é mais um fofoqueiro. Cuidado, se desperta. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Não tenha culpa pelo que fizeram de você, mas tenha responsabilidade com o que você faz da sua vida. E para finalizar essa aula, eu quero falar para o teu coração uma das histórias que eu ouvi de um sábio. Eu li essa história de um sábio. Um neto um dia perguntou para o seu avô: avô, se Deus sabe de todas as coisas, por que ele perguntou a Adão onde Adão estava quando Adão se escondeu, depois de ter comido o fruto? O vô não respondeu prontamente. Passado algum tempo, aquele vô falou assim: meu neto, vamos brincar de pique-esconde, de esconde-esconde? O neto ficou todo eufórico, feliz, e vamos brincar. O neto foi esconder para o vô poder procurá-lo. O vô permaneceu sentado durante um bom tempo na cadeira que estava. Quando o neto percebeu que o vô não iria procurá-lo, o neto então saiu do esconderijo, chegou perto do vô, chorou e falou assim: o senhor não se preocupa comigo, o senhor não se importa comigo, porque o senhor não me foi me procurar. O vô então olhou para ele mansamente, com todo amor, e falou assim: essa é a resposta da sua pergunta. Deus, quando foi procurar Adão, ele já sabia que Adão tinha feito. Só que existia dois erros de Adão. O primeiro foi ter comido do fruto que o Senhor falou para ele não comer, e o segundo foi pensar que ele poderia se esconder do Senhor que criou todo o universo. Esse sentimento de culpa de Adão foi justamente por isso que o Senhor foi lá procurar ele, chamar ele pelo nome. Porque Adão não conseguiria viver com essa culpa, se escondendo constantemente. E Deus foi lá chamar ele pelo nome, mesmo sabendo onde ele estava, para ele poder ter um encontro novamente com o divino. Para que ele pudesse estar novamente face a face com o seu Criador, mesmo tendo cometido um erro. Eu quero finalizar dizendo isso para você. O Senhor não te acusa, Ele não te aponta o dedo. Ele não está espreitando você para poder lançar você numa tormenta eterna. O Senhor colocou neste mundo para que você tenha uma vida relevante, para que você tenha uma vida extraordinária e que você esteja em unidade com Ele. Por isso, o Senhor está te chamando através desse vídeo. Sai do lugar que você está escondido, tira essa máscara da culpa, da vergonha, da autocomiseração, da vitimização, do servo sofredor, seja protagonista e seja uma árvore frutífera. Que Deus te abençoe, receba essa palavra na tua vida e tenha uma mudança de atitude já, porque amanhã pode ser tarde demais.